conceituamos os órgãos da ação falimentar, vamos nos adentrar na recuperação de empresas instituída pelo juízo falimentar. Se você deseja ser aprovado em concurso público, conheça a história e as dicas de um brasileiro que bateu o recorde de aprovação em concursos federais. Clique no primeiro link na descrição. Agora vamos para o episódio de hoje. Como forma de suprir a necessidade do empresário ou da sociedade e recuperações, com sérias recuperações de empresas, financeiros, de negociar livremente o pagamento dos seus créditos com seus credores, é que o legislador introduziu no direito brasileiro a recuperação judicial. O artigo 47 da Lei de Falências e Recuperações assenta que a finalidade da recuperação judicial é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Tendo em vista a reorganização da empresa e a preservação de sua atividade com a reestruturação de seu passivo, esse novo instituto confere ao devedor o benefício de apresentar um plano de pagamento, discutido com os credores. Definidos esses contornos, podemos conceituar a recuperação judicial como uma permissão legal, que concede ao devedor empresário ou sociedade empresária a possibilidade de negociar diretamente com todos os seus credores ou tão somente parte deles. O titular da empresa apresentará propostas de acordo com suas reais possibilidades, ampliando o universo de medidas eficazes e suficientes à satisfação dos créditos negociados. Conforme disciplina o artigo 48 da Lei de Falências, a recuperação judicial da empresa pode ser requerida pelo empresário em crise, pela sociedade empresária em crise, pelo cônjuge sobrevivente, pelos herdeiros, pelo inventariante e pelo sócio remanescente. Entre os requisitos do artigo, estão a regularidade, existência regular há mais de 2 anos, não ser falido ou ter declarações de extinção das obrigações, não ser condenado por crimes que impeçam a administração presentes na Lei das Falências. Agora vamos aos créditos devido que são integrantes do processo de recuperação judicial. Os créditos integrantes do processo de recuperação judicial são todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Já os créditos excluídos são os créditos constituídos posteriormente à impetração do requerimento da recuperação judicial também estão excluídos dos efeitos desta, e, por conseguinte, não serão renegociados no plano de recuperação judicial. Das conciliações e das mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial. A presente alteração contempla nos inclusos artigos 20, as seguintes, o incentivo à conciliação e mediação, seja em fase precedente ou durante a recuperação judicial. O processo se instrumentaliza para a concessão de tutela de urgência para a suspensão das ações e execuções durante 60 dias, justamente para que haja tentativa de ajuste entre devedor ou devedores e credores. Ainda, é válido ressaltar que a legislação visa o equilíbrio nessa relação, sendo que o devedor não poderá pedir recuperação nos próximos 360 dias, sob pena de restituição das condições previamente contratadas com os credores. Finalmente, não será possível a composição que verse sobre a classificação e natureza dos créditos. Meios de recuperação. O artigo 50 da referida Lei de Recuperação e Falências prevê os meios pelos quais o empresário poderá restaurar a normalidade de sua atividade econômica. Contudo, o rol abaixo apresentado na lei é apenas exemplificativo, podendo o empresário, por meio de outras possibilidades, recuperar sua empresa. Etapas do processo de recuperação judicial. Petição inicial. A petição inicial de recuperação de empresas busca demonstrar requisitos e juntar certos documentos para que haja o despacho de processamento da recuperação de empresas, mas vale considerar que ainda há um longo caminho pela frente até a concessão da própria recuperação. Os preceitos da petição inicial de recuperação judicial devem se atentar aos princípios do artigo 319 do CPC e aos do artigo 51 da Lei de Falências, em que o juiz, ao constatar que a petição inicial está devidamente instruída, deferirá o processamento da recuperação judicial. Além disso,
O pedido de recuperação judicial deverá estar acompanhado de certos documentos, cuja ausência poderá acarretar o indeferimento de seu processamento, de sorte que são, portanto, indispensáveis à instrução da petição inicial, previstos no artigo 51, são muitos documentos e demonstrações contábeis. Despacho deferitório do processamento da recuperação judicial. Convém explicar que o despacho de processamento não tem o condão de conceder o benefício da recuperação judicial, até porque o plano de recuperação nem foi apresentado ainda, uma vez que seu momento de apresentação é posterior ao despacho de processamento. O mencionado despacho simplesmente dá início ao procedimento de verificação da viabilidade da preservação da empresa e do seu plano de recuperação, com a eventual aprovação, alteração ou rejeição e consequente falência. Processamento da recuperação de empresas. Após a análise do preenchimento dos requisitos dos artigos 48 e 51 da lei em estudo, o juiz deverá, ao exarar seu despacho deferitório, se for o caso, além de deferir o processamento da recuperação, nomear o administrador judicial, ordenando também a suspensão temporária de todas as ações e execuções pelo prazo improrrogável de 180 dias, conforme as disposições do artigo 52 da Lei das Falências. E também determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a demanda judicial e ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os estados e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. Deferido o processamento da recuperação, o empresário ou a sociedade empresária não poderá mais desistir dela, salvo se obtiver aprovação de sua desistência na Assembleia Geral de Credores. Apresentação do plano de recuperação de empresas. O empresário, ou a sociedade empresária, deverá apresentar o plano de recuperação no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento de recuperação judicial, sob pena de convolução em falência. O plano apresentará a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados para superar a crise, demonstração de sua viabilidade econômica, e laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor. O plano deverá seguir as diretrizes do artigo 53 da Lei de Falências. Apresentado o plano e não havendo nenhuma objeção, é natural que haverá simples aprovação. Porém, sabemos que isso é bastante raro. Nesses casos, conforme expõe o artigo 58, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do artigo 55 desta lei ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores na forma do artigo 45 desta lei. Objeção ao plano. Agora, havendo objeção por parte de algum credor, o juiz deverá convocar a Assembleia Geral de Credores, para que esta delibere sobre o plano de recuperação, aprovando, rejeitando ou modificando. Conforme disciplina o artigo 56 da lei, plano de recuperação judicial, haverá prazo de 30 dias para que os credores apresentem plano de recuperação. O plano de recuperação judicial apresentado pelos credores poderá prever a capitalização dos créditos, inclusive com a consequente alteração do controle da sociedade devedora, permitido o exercício do direito de retirada pelo sócio do devedor. A legislação também prevê o vencimento antecipado e compensação das operações compromissadas e derivativas, salvo existência de garantia fiduciária. Lembrando que a realização da Assembleia não poderá exceder 150 dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. Aprovação forçada pelo juiz. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em aprovação forçada do plano que não obteve aprovação na Assembleia Geral de Credores, desde que observado as condições do artigo 58, sendo elas: a. O voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independentemente de classes. b. A aprovação de duas das classes de credores pelo quórum qualificado já estudado ou, caso haja somente duas classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos uma delas. C. Na classe que houver rejeitado o plano, tiver obtido o voto favorável de mais de um terço dos credores, computados de acordo com as regras já estudadas no tópico referente ao quórum de deliberação. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, perfazendo o título executivo judicial, sem prejuízo das garantias,
salvo mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Novação é instituto do direito civil que disciplina que as obrigações, prestações anteriores fixadas em juros, não valem mais, e que foram reformuladas, novadas. Encerramento da recuperação judicial. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo da recuperação judicial, o juiz decretará por sentença. Encerramento da recuperação judicial, em base do artigo 61 da lei. Também provoca o encerramento do processo de recuperação judicial o pedido de desistência formulado pelo devedor, desde que aprovado pelos credores em Assembleia Geral. E então acentuamos o artigo 63 da Lei das Falências, cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do artigo 61 desta lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas, no prazo de 30 dias, e aprovação do relatório previsto no inciso 3º do caput deste artigo. A apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas. A apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, no prazo máximo de 15 dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor. A dissolução do comitê de credores e a exoneração do administrador judicial. A comunicação ao registro público de empresas para as providências cabíveis. Do financiamento do devedor e do grupo do devedor. O financiador terá prioridade na forma do artigo 84, Lei 11.10105. A ideia é garantir que decisões judiciais não modifiquem a natureza e classificação do crédito, como forma de incentivar o financiador de boa-fé. Haverá autorização de constituição de garantia subordinada sobre um ou mais ativos em favor do financiador. Em caso de convolução da recuperação em falência, o contrato será automaticamente rescindido. Agora que já conceituamos o funcionamento das recuperações de empresas no juízo falimentar, iremos adentrar no processo de falência. Assista ao próximo episódio.